Sabe essa nossa vida de nascer, trabalhar, envelhecer e morrer? E se por trás de tudo isso existisse um propósito cósmico que a gente nem imagina? Hoje a gente vai mergulhar num texto bem fascinante que fala exatamente sobre isso, uma ideia chamada A Colheita do Sol. Vamos lá entender que história é essa. Pois é, o texto já começa com essa pergunta, que é bem forte, né? Sobre essa rotina, esse aparente vazio da vida. Para que tanto esforço, tanto sofrimento? Essa é a inquietação que abre a porta para uma resposta que, segundo essa fonte, não está aqui na Terra, mas sim lá fora, no cosmos. E a resposta para essa angústia toda, segundo essa fonte, vem de um lugar bem inesperado, do Sol. A ideia central é que por trás da nossa existência, que parece tão comum, existe um interesse cósmico, um plano maior que é orquestrado pelo nosso astro-rei. E aqui está o conceito-chave, a colheita do Sol. A fonte diz que a Terra é como se fosse um grande campo de cultivo cósmico. E o que o Sol estaria interessado em colher daqui? Um tipo muito específico de ser evoluído, o homem solar. Essa, no fundo, seria a verdadeira razão da nossa existência. Ok, mas para a gente entender quem é esse tal de homem solar, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema, na nossa condição atual. E o texto apresenta uma visão, olha, bem crua do que a gente é hoje. Segundo essa perspectiva, a humanidade, na verdade, funciona como uma peça numa imensa engrenagem cósmica. Nossas vidas, com todas as lutas, todos os dramas, servem a um propósito mecânico: transformar energias que vêm dos planetas para alimentar a própria Terra. Um processo do qual a gente, na maior parte do tempo, nem faz ideia que está acontecendo. E aqui o texto faz um contraste que é bem chocante. De um lado, o ser humano comum, que ele chama de animal intelectual, que vive reagindo a tudo, sempre vítima das circunstâncias. E do outro lado, o nosso potencial gigantesco, o homem verdadeiro, um mestre da criação. O grande desafio, diz a fonte, é conseguir cruzar esse abismo que separa os dois. E essa história do filósofo Diógenes, né, procurando alguém com uma lanterna em plena luz do dia, ilustra isso perfeitamente. O texto argumenta que, embora as ruas estejam cheias de gente, seres humanos autênticos, de verdade, realizados, esses são raríssimos de encontrar. Tá, e o que impede a gente de alcançar esse potencial? A fonte aponta para uma coisa chamada ego pluralizado. A ideia é que a gente não tem um eu único e coeso. Pensa assim, é como se tivesse uma multidão morando dentro da gente. Tem o eu da raiva, o eu da inveja, o eu do orgulho, e cada um tem sua própria mente, sua própria vontade, criando uma batalha interna que não para nunca. Bom, se o problema é essa bagunça interna, essa fragmentação, qual seria a solução? É aí que a gente entra no caminho da transformação, no segredo da alquimia. E o ponto central é que esse potencial de transformação não está em algum lugar distante, está dentro de nós. O texto afirma que as sementes para o nascimento desse homem solar foram colocadas na nossa energia mais poderosa, a mais criadora de todas, a energia sexual. A prática para fazer isso acontecer é a chamada transmutação alquímica. Ela é descrita como um ato sagrado, onde a energia criadora, em vez de ser gasta, é transformada internamente. Essa energia, quando é refinada, se converte em algo muito sutil e poderoso, que os alquimistas de antigamente chamavam simbolicamente de mercúrio. Então, essa energia transmutada, o mercúrio, se junta com o enxofre, que seria um fogo sagrado interno, e os dois sobem pela coluna espinhal. Imagina que é como um combustível superpotente subindo por um motor. Conforme ele passa por cada centro ou chakra, ele vai ativando novas percepções e um domínio sobre as forças da natureza. E todo esse trabalho interno, essa alquimia, tem um objetivo final, uma criação que é magnífica. É o nascimento de algo totalmente novo dentro do ser humano. O primeiro resultado disso é algo uau, extraordinário, a criação do corpo astral. E não se trata de um sonho, mas de um veículo real, objetivo, que, segundo o texto, permite que a pessoa explore o cosmos com plena consciência, viajando para outros mundos e podendo chegar até Sírius, que é descrita como o centro da nossa galáxia. Depois de criar esse veículo astral, o próximo passo é criar um corpo mental individual. Em vez daquela confusão de várias mentes brigando que a gente viu antes, aqui se cria uma mente única, solar, capaz de entender as verdades do universo diretamente, sem filtro, sem distorção. E o ponto máximo, o auge de toda essa criação é o corpo causal, o corpo da vontade. Quem desenvolve esse corpo deixa de ser uma vítima do acaso, do destino. Se torna um mestre das circunstâncias,
capaz de dirigir a própria vida com total consciência e propósito. Então, juntando tudo, quando esses três corpos são formados, astral, mental e causal, aí sim o processo chega ao seu ápice. Nasce o homem solar. Esse é o ser completo, o indivíduo autêntico que o Sol tem interesse em colher. É como a borboleta que finalmente sai da crisálida do ser humano comum. Só que tem um detalhe importante. Parece que não temos todo o tempo do mundo para essa transformação. A fonte termina com um senso de urgência bem forte, dizendo que o nosso tempo é uma oportunidade final e decisiva. E para dar uma ideia dessa urgência, o texto coloca nossa época numa linha do tempo cósmica. Diz que já existiram outras colheitas no passado, na época de Abraão, nos primeiros séculos do cristianismo, mas que o esforço que está sendo feito agora é o último, a chance final para esta humanidade. E aqui a coisa fica séria. A fonte dá um aviso bem direto. Como a nossa civilização se tornou extremamente materialista e até hostil a essas ideias espirituais, ela já não serve mais para o propósito desse experimento cósmico. E depois dessa colheita final, ela será destruída para dar lugar a uma nova raça. Tá, mas e aí? Como é que se começa um caminho desses? O texto diz que duas qualidades são indispensáveis. A primeira é a capacidade de se maravilhar, sabe? De se abrir para o que é novo. E a segunda, talvez a mais importante, é a capacidade de sentir um remorso genuíno pelas próprias falhas. Nossa, essa citação é muito forte. O remorso aqui não é visto como culpa, mas como um sinal de que ainda existe uma conexão com a nossa parte mais profunda, o nosso ser interior. A perda dessa capacidade, segundo a fonte, significa que a pessoa se desconectou por completo da sua essência espiritual. E é com essa pergunta que a gente encerra, uma pergunta que fica ecoando, diante de toda essa visão de propósito, de destruição e de renascimento. A escolha fundamental, segundo essa fonte, é de cada um, cooperar ou não com esse último chamado do Sol. Fica aí a reflexão.